E eu queria começar lendo para vocês um texto curtinho da carta de São Paulo aos Filipenses. Um testemunho belíssimo que o apóstolo dá. É bonito porque ele fala dele, da vida dele, da experiência dele. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Escutem que coisa. O que era para mim lucro, tive-o como perda por amor de Cristo. Mais ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por Ele eu perdi tudo. Vou dar uma paradinha aqui, depois eu continuo. Observe essa frase. Essa afirmação de São Paulo é de cortar o coração. Por causa de Cristo, eu perdi tudo. Paulo não perdeu pouco, Paulo não perdeu muito, Paulo perdeu tudo. E foi muito. Paulo era um fariseu convicto, um judeu respeitado entre os judeus. Paulo tinha prestígio com o sinédrio, com os sumos sacerdotes, tanto que foi mandado a Damasco para prender os cristãos, com cartas do sinédrio. Então, um homem de posição, um homem que tinha amigos, um homem que tinha a vida arrumada. E ele diz, por causa de Cristo, eu perdi tudo. E não está lamentando, não está lamentando. Mas a gente poderia perguntar, o que foi que deu na cabeça de Paulo? Como é que Paulo teve a coragem de perder tudo? Como aconteceu na vida de Paulo esse desastre? Tudo começou, meus irmãos, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Tudo começou com um encontro com Jesus. Paulo foi encontrado por Jesus. Na estrada de Damasco, Jesus revelou-se a Paulo. A luz de Cristo brilhou para Paulo. Paulo, que via a vida sem Jesus, tinha como que nos olhos da carne e do coração umas escamas. Não via a vida como ela é realmente. Não via a existência como ela é realmente. Porque a gente só vê a vida da gente, a gente só vê o mundo de verdade quando a gente vê na luz de Cristo. Quando a gente vê na perspectiva de Cristo. A minha tentação, a sua tentação, é ver a vida, os problemas, as coisas, as situações na nossa própria luz. Mas a nossa luz é tão escura, a nossa luz é tão fraquinha. Somente, como diz o Salmo, na tua luz contemplamos a luz. Lembram? Quando Paulo entra em Damasco, lá na rua direita, e Ananias vai até Paulo e impõe as mãos sobre ele e o batiza. Cai-lhe dos olhos como escamas. Eram as escamas do coração. Eram as escamas que o impediam de ver a vida na luz de Cristo. E agora batizado, tendo recebido a unção do Espírito, ele vê a vida, ele vê a realidade à luz de Cristo. Eu, a luz, vim ao mundo. Eu sou a luz do mundo. E é isto que muda totalmente a vida de São Paulo. Ninguém, meus irmãos, ninguém pode encontrar de verdade Jesus e permanecer do mesmo jeito. Ninguém, ninguém. É como aqueles magos lá que encontraram um menino com Maria, sua mãe, e voltaram, cheios de alegria, por outro caminho, como São Mateus conta. Quem encontra Jesus, volta por outro caminho.
Quem encontra Jesus, encontra a luz, vê a vida de um modo diferente. E foi esse encontro que marcou, que colocou de cabeça para baixo toda a vida de São Paulo. O cristianismo nasce não de uma teoria. Ser cristão não é seguir uma teoria. Ser cristão não é uma filosofia de vida. Ser cristão é ter sido encontrado por Jesus. É encontrar-se com Jesus. E aqui cada um de nós podia olhar o seu coração e se perguntar: quando foi que eu encontrei Jesus na minha vida? Quando foi que de verdade, mesmo tendo sido batizado criança, quando, em que momento da minha vida eu experimentei? Veja, desde o batismo, Jesus está na minha vida, está no meu coração, na força do seu Espírito Santo. Porque a gente tem o Espírito de amor. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Diz São Paulo no capítulo 5 da Carta aos Romanos. Esse amor de Deus é o Espírito Santo. Está em mim. Mas desde o batismo. Mas quando na vida? Esse Espírito como que explodiu em mim. Explodiu em mim. E me fez experimentar Jesus. Você já teve esse encontro? Porque é preciso tê-lo. E se você é batizado, você já tem em você esse Espírito de Cristo. Cristo já veio ao seu encontro, mas é preciso criar um espaço. E a gente cria esse espaço na oração. A gente cria esse espaço meditando na Sagrada Escritura. A gente cria esse espaço buscando compreender a nossa fé, estudá-la. A gente cria esse espaço procurando viver na vontade do Senhor. E aí, às vezes quando a gente menos espera, explode, forte, profunda, bonita, essa experiência de Cristo. E quando a gente experimenta Cristo, a gente vê tudo numa luz diferente. Tudo. A gente se vê de modo diferente. A gente vê as pessoas de modo diferente. A gente vê nossa situação, nossos problemas, a situação do mundo, a nossa comunidade. E a gente passa a ver tudo diferente. Passa a acontecer na gente aquilo que São Paulo nos aconselha, nos exorta a ter no capítulo 2 da carta aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Jesus passa a ser uma pessoa na vida da gente. Não uma ideia, não uma teoria, mas uma pessoa, alguém a quem eu digo tu, alguém a quem eu posso dizer eu te amo, e a quem eu escuto dizer no meu coração: tu és importante para mim, eu estou contigo. Foi este encontro que mudou São Paulo. Foi este encontro que reformatou a vida de São Paulo. O que era para mim lucro, e tu tiveste tanta coisa, Paulo, para ser lucro na tua vida. Tu tinhas uma vida arrumada, tu tinhas uma vida de sucesso, tu eras aceito, tu eras respeitado, tu tinhas prestígio. O que era para mim lucro, tive-o como perda por amor de Cristo. Mas para ter tudo em Cristo, foi preciso perder também, por causa de Cristo. É uma coisa, eu como bispo, vocês leigos na igreja de Deus, nós todos temos que nos perguntar o tempo todo: e eu, Senhor? E eu? Ainda te encontro na minha vida? Ainda sei te encontrar de verdade na oração? Ainda sei te encontrar de verdade, coração a coração, na tua palavra?
meu coração ainda arde, meus olhos ainda marejam quando eu penso em Ti, no Teu amor, na Tua vontade a meu respeito. Eu ainda tenho coragem de escutar a Tua palavra a meu respeito. Eu tenho a coragem de me deixar guiar, conduzir por Ti, pela Tua palavra. A gente tem que se perguntar por isso a vida toda, até o último dia de nossa vida. A gente pode pendurar numa parede um diploma de conclusão de curso, mas a gente não pode colocar na parede um diploma de ser cristão, de ser discípulo de Cristo. É uma luta de cada dia. Perguntemos-nos nessa manhã, daqui a pouco nosso Senhor estará sacramentalmente aqui. O seu corpo e sangue, humanidade ressuscitada, cheia de Espírito Santo, realmente presente. Que o encontro com Ele na Eucaristia fortaleça e signifique e provoque cada vez mais o encontro com Ele na vida concreta. É preciso que a gente se pergunte sempre. Cristo continua me encontrando? Eu continuo deixando-me encontrar por Cristo? E eu vou formatando a minha vida à luz de Cristo, no amor de Cristo? O que era para mim lucro, tive-o como perda, por amor de Cristo. Mas vocês sabem disso. Quando a gente perde por amor, a gente não perde. Como é bom perder por amor. Quando a gente perde por amor, a gente é feliz. Certamente aqui todo mundo já amou, todo mundo ama. Veja, como é gostoso, como dá uma liberdade renunciar por amor de alguma coisa ou de alguém. É o que Paulo experimenta aqui. Porque Cristo não era para ele alguma coisa, era alguém. Um dos grandes males do cristianismo hoje é se falar de Cristo e se pensar Cristo como uma ideia, como uma coisa, como uma doutrina, e não como alguém vivo, vivificante, presente na minha vida. Mas escutemos ainda o testemunho de São Paulo. Mais ainda, tudo eu considero perda, pela excelência, veja, pela perfeição, pelo excesso, pela completude do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer na Bíblia não é um conhecimento teórico. Lembre que São Mateus diz que José não conhecia Maria. Veja, ou seja, conhecer aqui é aquela relação profunda, é uma fusão de vida, é um amor que faz um participar da vida do outro. São Paulo diz, veja, que para ele o que mais importa é conhecer. Tudo eu considero perda, tudo desbota, tudo fica em segundo plano, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer Jesus, ter Jesus por amigo, ter Jesus por Senhor, ter Jesus por Salvador, fazer de Jesus o batente, o alicerce, o arrimo, o apoio, a luz da minha existência. Não é ser cristão de vez em quando. Não é lembrar-se de Jesus, seguir Jesus em algumas ocasiões, mas viver realmente em Jesus. Veja, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E esse conhecimento não é teórico. Esse conhecimento só pode se dar no Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que nós recebemos nos sacramentos
e tantas vezes experimentamos sensivelmente na nossa vida. É o Espírito Santo que em nós dá testemunho de Cristo. Se você sente, se você crê que Jesus está vivo, isso é obra do Espírito em você. Se você já experimentou Jesus na sua vida, com afeto, com amor, é obra do Espírito em você. Sem o Espírito é impossível. Quando São Paulo diz, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser no Espírito, é isso. Com a boca, qualquer pessoa pode dizer Jesus é Senhor. Com o bico, um papagaio pode repetir, se for treinado, Jesus é Senhor. Mas dizer com a vida, dizer com a convicção, dizer com amor, dizer a ponto de entregar a existência que Jesus é Senhor, dizer que Jesus é o Senhor na hora de decidir as coisas, dizer que Jesus é o Senhor na hora de escolher entre a minha vontade e a dele, dizer que Jesus é Senhor na hora da provação de uma doença grave, da morte de alguém que eu amo, de um pedido que eu fiz e as coisas não saíram como eu queria. Dizer que Jesus é Senhor assim, só no Espírito Santo. No Espírito de Jesus que habita em nós. Que nos dá os sentimentos de Cristo, como eu já disse. Que nos dá o modo de ver do Cristo Jesus. Essa é a maior graça do cristão nesse mundo. Porque quem é assim, quem conhece Jesus, com essa experiência viva de que fala São Paulo, tem o sentido para a vida. Venha o que vier na vida, venha o que vier, sabe que é amado. Venha o que vier, sabe que o Senhor está presente. Então é isso que São Paulo queria na vida dele. É isso que São Paulo viveu. O conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. E aí, Paulo volta àquela ideia. Por ele, perdi tudo. E tudo tenho como esterco para ganhar Cristo e ser achado nele. Por Cristo eu perdi tudo. E aí, quando eu vejo essa frase de São Paulo, eu penso, sempre penso, quando eu vejo essa frase, na minha vida, pense na sua. O que você já perdeu por Cristo? O que você já perdeu? Tem tido coragem de perder por Cristo? Tem tido coragem de sair da sua vontade, do seu modo de ver, de uma situação que é torta, de uma situação de infidelidade, de pecado, de deixar um tipo de vida, uma atitude que não é conforme ao Evangelho? Por ele eu perdi tudo. E tudo tenho como esterco. Que coisa triste quando um cristão diz assim, ó, tal coisa é minha vida, minha família é minha vida. Tolo, sua família não é sua vida. Sua vida é Cristo. Porque no dia que a sua família faltar, a vida deve continuar tendo sentido. Meu trabalho é minha vida, idólatra. Sua vida é Deus, é Cristo. Por mais importante que sua família seja, por mais importante que seu trabalho seja, por mais importante que um filho, uma esposa, um esposo, uma ideia, um projeto, uma profissão sejam, nada disto é a sua vida. São dimensões, são elementos da sua vida, mas não podem ser a sua vida. Sua vida é Cristo. Porque só Ele nunca vai faltar a você, a não ser que você se feche tanto para Ele que o perca de vista. Pense nessa vida. O que você pode garantir que não vai lhe faltar? Pense.
A única coisa que não se esfarela, a única coisa que não passa, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Ele eu perdi tudo. E tudo tenho como esterco. É forte essa palavra de São Paulo. Tudo eu tenho como lixo. O que ele quer dizer com isso? Tudo eu tenho em segundo plano. Tudo é relativo. Relativo a quê? A Cristo. Família, amor, profissão, cargo, dinheiro. Essas coisas têm importância? Tem. Estas coisas têm valor? Tem. Essas coisas podem me ajudar a ser realizado? Podem. Essas coisas são a minha vida? Não. Não. Essas coisas encherão plenamente o meu coração, vão me dar a paz, a alegria, o sossego, a sensação de plenitude que eu procuro? Não. Porque só Cristo, aquele que me dá o infinito, enche, preenche, plenifica o meu coração. Até quando a gente se ilude com tanta coisa? A gente enche o coração de tralhas, a gente enche o coração de tantas coisas, de tantos amores, de tantos interesses, que não preenchem nosso coração. Por Ele eu perdi tudo. E tudo tenho como esterco. Tudo tenho em segundo plano. Tudo tenho comparando, conferindo com Ele. O que for, o que couber no coração dele, vale para mim. O que não couber no coração dele, o que não for de acordo com a vontade dele, não me serve. Agora reparem que coisa, São Paulo diz: por Ele eu perdi tudo para ser achado nele. Olha que ideia bonita. Me perdi para me achar. Me perdi do meu jeito para me achar do jeito dele. É a viagem mais longa da vida, viu? É a viagem mais longa. Eu saí de mim do meu jeito e ir para mim do jeito de Jesus. Que viagem longa. Que caminho comprido. Eu do meu jeito, sou eu iludido. É uma ilusãozinha que a gente chama de pecado original. E qual é essa ilusão? É a ilusão de que eu sou Deus, de que eu me baixo, de que a vida é minha, eu faço como eu quero. Todos nós nascemos assim. Aquela criancinha tão bonitinha, assim que ela mostrar as unhas, você vai ver, é egoístazinha, é egocêntricazinha. Tudo tem que girar em torno dela. E assim é a criancinha, e assim é a gente já velhinho de cabelo branco, a mesma coisa. A tendência inconsciente, a tendência profunda, a tendência permanente em tudo, de colocar tudo ao redor de mim. Eu tenho uma ideia de como deve ser a outra pessoa, eu tenho ideia de como deve ser o mundo, eu tenho ideia de como deve ser a igreja, eu tenho a ideia de como devem ser os meus parentes, eu tenho a ideia de como eu tenho até a ideia de como Deus deveria ser. Se Deus seguisse o meu conselho, o mundo seria bem melhor. Por que é que Deus faz isso? Por que faz aquilo? Por que governa o mundo assim? Vejam, eu sou o centro. Eu sou o centro. Eu do meu jeito. Eu na minha medida. Eu que até sem dizer, mas o tempo todo é assim que penso. A vida é minha, eu faço como eu quero. A vida não é sua. A vida é dom. Você não é o dono da sua vida. Se você fechar 5 minutos a boca e o nariz, você morre. A vida você recebe o tempo todo, no ar que respira, no alimento que come, na água que bebe. E esse bicho que precisa o tempo todinho ser sustentado por Deus, esse bicho se acha o dono do mundo, o dono da vida, o dono do bem e do mal, o dono da verdade e da mentira, o bicho que vai virar pó. Veja.
o bicho iludido. Quanto mais sabido, mais iludido. Quanto mais autossuficiente, mais tolo, mais bobo. Quanto mais pose, maior a queda no fim. Isso é a gente. Então, encontrar Cristo é sair de mim do meu jeito e para eu do jeito de Cristo. Eu do jeito que Cristo sonhou. Eu com os sentimentos de Cristo. Com as atitudes de Cristo. Eu com um coração que pulsa no ritmo do coração de Cristo. Por Ele eu perdi tudo. Tudo tenho como esterco para ser achado não em mim, mas nele. Veja. Bom, vocês aqui, a maioria aqui não é tão novinha assim. Então deve se lembrar daquela música, é da música popular brasileira, muito bonita, que diz assim: eu caçador de mim. Não é? Eu caçador de mim. Mas veja, eu vivo me procurando. Eu vivo procurando a mim mesmo. Mas olha o mistério do ser humano. Eu só me encontro a mim quando me encontro em Cristo. Quando eu me encontro do meu jeito, sou eu deformado, sou eu iludido, sou eu torto. Quando eu me encontro em Cristo, eu me encontro de verdade. Aí o coração descansa. Santo Agostinho fez essa experiência. São Francisco fez essa experiência. São Paulo fez essa experiência. Tantos santos, nesses 2000 anos de cristianismo, fizeram essa experiência. E você e eu, se somos cristãos de verdade, não podemos fugir dessa experiência, desse caminho, desse percurso. Por Ele, eu perdi tudo, tudo tenho como esterco, para ser achado nele, para ser encontrado nele, e assim ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo Jesus, meu Senhor. Eis aqui, meus irmãos, eis aqui que dom tão grande. Eis aqui o sentido da vida. A gente vive num mundo tão sem graça. Um mundo que tem tudo. Tecnologia, bens de consumo, facilidades. A ciência que tem dado tantos benefícios à humanidade. Uma qualidade de vida melhor, mais anos para viver. Tanta coisa, mais fartura de alimentos. Tudo isso. E, no entanto, nada disso enche o nosso coração. Essas coisas podem ajudar a gente a viver, mas essas coisas não dizem para que serve a vida. Não dizem o que é a vida. Essas coisas não dizem qual é o sentido da minha vida e não dão repouso ao meu coração. Não dão. Eu só encontro o sentido da vida quando sou achado nele, em Cristo Jesus, meu Senhor. Querem ver tudo que vocês já conseguiram na vida? Tudo que vocês já conseguiram. Coisas pelas quais vocês lutaram, um amor, uma profissão, um trabalho. Diz, isso aí seria tão importante para mim. Aí conseguiram. Aí uma alegria danada. Veja. E depois vão ver que isso não encheu o coração. Era importante, foi bom, mas ainda não foi isso que encheu plenamente o seu coração. E vai ser sempre assim. E o que é que enche plenamente o meu coração? Só o infinito. E o infinito que veio a nós, o infinito que nos visitou, é Jesus, nosso Senhor. Ele é Deus que se fez homem, fez-se humano, sonhou sonhos humanos, amou com um coração humano, viveu vida humana, morreu morte humana,
para encher de Deus, de infinito, de divino, a nossa vida, a sua vida. É essa experiência que São Paulo faz. E quando a gente descobre Cristo assim, a gente pode dizer: só tu me basta. Só tu me basta. Existe uma oração de uma mística muçulmana, não é dos dias de hoje, é antiga ela. Veja, mesmo sem ser cristã, mesmo sem conhecer a Cristo, repare o que a saudade que existe no coração humano faz. Essa mulher, uma mulher muçulmana, dizia assim: Alá, Alá em árabe é Deus. Alá, se eu te adorar apenas por medo do inferno, lança-me nas suas chamas. Veja. E se eu te louvar apenas pelo teu céu, deixa-me fora dele. Mas se eu te amar, Alá, apenas por seres quem és, o infinito, o eterno, o santo, o misericordioso, então não me afastes, não me escondas a tua face bendita. Alá, a parte de bens materiais que preparaste para mim, entrega aos meus inimigos. E a parte, a herança de bens celestes que me reservaste, pode dá-las aos meus amigos. Para mim, só tu me basta. Só tu. Santa Teresa vai dizer: só Deus basta. São Francisco vai dizer: tu és o bem, o sumo bem, todo o bem. E esse bem, esse eterno, esse infinito que enche o nosso coração, nos visitou em Jesus, nosso Senhor. Jesus não é um grande mestre, Jesus não é um grande sábio, Jesus não é um grande fazedor de milagres, não é por nada disso que a gente crê nele. A gente crê nele porque ele é pessoalmente Deus que nos visitou. O Filho de Deus bendito pelos séculos, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Por isso, por ele, Paulo deixou tudo. Por isso, por ele, Paulo se deixou. Por isso, por ele, Paulo virou a cabeça e se perdeu. Se perdeu para si encontrar em Cristo. Em que você se perdeu para se encontrar em Cristo? Em que você realmente deixou que a luz de Cristo iluminasse sua vida, sua existência? Ou se você, ou é o caso de você rezar e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te louvo, Jesus, eu te adoro, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, mas vai vivendo do seu jeito, vai fazendo do seu jeito. O seu comportamento, você não deixa que o Cristo questione você, que o Cristo ilumine. E pensa que é Cristo que tem que se dobrar a você, é Cristo que tem que se converter a você, ao invés de você se converter a Ele. Porque se for assim, você não é cristão. Se for assim, você é ateu. Mesmo rezando, sim. Mesmo dizendo que Jesus é o Senhor, é da boca para fora. Você é ateu. O seu Deus é você. E é um Deus falso. É um ídolo. Para ser de verdade de Cristo, é preciso se deixar-se para ser achado nele. Ah, se as pessoas olhando para a gente vissem Jesus.
Se as pessoas olhando para o nosso comportamento, escutando a nossa fala, vendo o nosso modo de viver, pensasse, mas ele é a cara de Cristo. Ele tem o jeito de Cristo. Isso os santos fizeram. Cada santo é a própria presença de Cristo, como que o bom odor de Cristo presente no meio de nós. Por isso os santos atraem. Atraem porque são sacramentos, são sinal de Cristo. Bom, mas São Paulo continua. Vejam aí, não é? Filipenses 3, veja o versículo 10, a partir do versículo 10 até o 12. Então, tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Meus irmãos, que palavra forte, que palavra profunda, essas de São Paulo. Veja, São Paulo quer ser achado em Cristo. Me perco para mim, saio de mim do meu jeito, para ser encontrado em Cristo, para ser eu do jeito de Cristo. Então eu de verdade, eu na verdade. O livro do Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem. Deus me criou à imagem dele. Mas quem é a imagem de Deus? São Paulo diz em Colossenses 1,15, ele, Cristo Jesus ressuscitado, ele é a imagem do Deus invisível. Quando Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem, quer dizer que a forma do homem, o modelo do homem, o meu modelo, a minha forma, é Jesus ressuscitado. Não ser como Jesus é ser eu deformado. Não ser como Jesus é ser eu torto. É ser eu não pleno de mim. É ser eu estranho a mim mesmo. Pois bem, para conhecer Jesus, para conhecer o poder da sua ressurreição na minha vida, a presença dele, a força suave, discreta, mas real, eficaz, que age, que me sustenta, conhecer a força, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, você não pode ser cristão sem participar dos sofrimentos de Cristo. Não pode. E o que significa participar dos sofrimentos de Cristo? Significa viver os seus sofrimentos unido a Cristo. Veja, quando a gente tem o Espírito de Cristo, e desde o batismo a gente recebeu, a gente tem, o Espírito habita em nós, inabita, habita dentro de nós. Veja, então tudo que é meu, se eu viver dócil a esse Espírito, vai se tornando de Cristo. Minha dor é dor de Cristo. Minha lágrima é lágrima de Cristo. Minha alegria é alegria de Cristo. Por isso São Paulo diz, eu completo na minha carne o que faltou dos padecimentos de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Veja, talvez alguém pergunte, mas Cristo precisa completar o sofrimento? O sofrimento da cruz não salvou o mundo todo? Salvou. O sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, não foi suficiente para o mundo inteiro? Foi. Foi porque aquele amor ali era um amor tão total, era o amor do próprio Deus feito homem, que salvou o mundo todo. Então como é que eu posso completar o que já é pleno? Como é que eu posso completar? Eu completo na minha carne.
Carne aqui não é o corpo, não. Carne aqui na minha vida. Eu completo na minha vida humana o que faltou dos padecimentos de Cristo. O que foi que faltou? O que terá faltado nos padecimentos de Cristo? Lembre, desde o batismo você é membro de Cristo. Desde o batismo, na força do Espírito de Cristo, Ele está em você e você nele. A ponto de você dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O que foi que faltou dos padecimentos de Cristo? Veja, Cristo não foi mãe de família, Cristo não foi desempregado, Cristo não passou por uma doença longa de anos numa cama. Então, faltou e falta nos padecimentos de Cristo, como cabeça do corpo, os seus padecimentos. Cristo, pessoalmente, sofreu tudo o que tinha para sofrer. Mas Cristo, como cabeça do corpo, está sofrendo em nós e sofrerá até o fim dos tempos. Os seus padecimentos enriquecem o corpo que é a igreja. Os seus padecimentos, a sua luta, a sua fadiga, a sua luta para ser cristão de verdade, para abrir seu coração, para amar o Senhor, para amar os outros, tudo isso enriquece o Cristo, porque enriquece o corpo do qual Cristo é cabeça. Por isso São Paulo diz, eu completo na minha carne, na carne da minha vida, o que faltou dos padecimentos de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. A sua intercessão pelo mundo, você oferecer a sua dor, você oferecer a sua solidão, você oferecer aquela cruz que você carrega, você oferecer aquela luta que você tem. Você poder dizer, Senhor Jesus, no teu Espírito Santo, eu sei que já não sou eu quem sofre, és tu mesmo que sofres em mim. E que consolo. A gente encontra cristãos às vezes numa situação de tanto sofrimento, mas com uma paz, com uma esperança. Não sei se vocês se lembram com esse mata-mata que os muçulmanos fanáticos têm feito nos cristãos. Logo no começo, aqueles lá na Líbia, aqueles católicos ortodoxos, coptas, apareceu até a fotografia deles na internet, com aquele macacão laranja, uns 13, se não me engano eram uns 13 rapazes que foram mortos. E eu estava vendo um programa na televisão italiana, um programa chamado Porta a Porta. E então o apresentador falando sobre essa situação, aquele assassinato, e aí veio uma chamada telefônica, ao vivo. Era do Cairo, no Egito. Porque aqueles homens eram egípcios, estavam trabalhando na Líbia e foram assassinados. E aí então, lá do outro lado da linha, disse, alô, Dr. Vespa, o nome do apresentador é Bruno Vespa. Dr. Vespa, aqui é do Cairo, eu sou irmão de 2 daqueles rapazes mortos. E eu queria dizer ao Senhor, escutem isso, eu queria dizer ao Senhor, Dr. Vespa, que a minha família não está prostrada, a minha família não está amargurada, porque esses 2 irmãos morreram. A minha família se sente coberta de honra. Olha que coisa. A minha família se sente coberta de honra por ter dado 2 mártires de Cristo à igreja. E a minha mãe, escutem que coisa, a minha mãe disse que se encontrar os assassinos, prepararia um almoço para eles. Porque eles, pelas mãos deles, assassinam sim, mas pelas mãos deles, desses assassinos, os filhos dela
deram testemunho de Cristo e entraram na glória. E eu queria agradecer aos carrascos muçulmanos por não terem tirado o áudio do vídeo. E assim nós termos visto meus irmãos morrerem com o nome de Jesus nos lábios. O que foi que você já perdeu por Cristo? O que foi que você já entregou por Cristo? O que foi que você já renunciou por Cristo? O que é que você conhece dos sofrimentos de Cristo? Só conhece os sofrimentos de Cristo quem sofre seus sofrimentos unido a Cristo. Meus irmãos, ser cristão não é uma teoria. Ser cristão não é dizer que ama. Ser cristão não é dizer que crê. Ser cristão é crer na carne da vida. Amar na carne da vida. Quando eu deixo a minha vontade, quando eu deixo o meu capricho, quando eu deixo a minha situação torta, o meu comportamento desmantelado, quando eu deixo a minha atitude tão distante de Cristo, para de verdade ter os sentimentos de Cristo Jesus. No casamento, no namoro, no trabalho, na vida social, no divertimento, na doença, no nascimento, na morte de quem eu amo. Em tudo, me deixar plasmar, me deixar formar por Cristo Jesus, meu Senhor. Isso vale para mim como bispo, isso vale para você como leigo, isso vale para o Papa, isso vale para um monge, isso vale para um jovem, isso vale para todos nós. Para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o cristão, a morte não é somente aquela final, não. Morte é cada saudade, morte é cada derrota, morte é cada frustração, morte é cada lágrima, morte é cada queda. A nossa vida é mortal não é porque termina depois. Nossa vida é mortal porque ela é mortal a vida toda. É como se fosse uma madeira com aqueles bichinhos, toda carcomida. A nossa vida é assim. A gente vai lutando na vida para se equilibrar. A gente vai lutando na vida para sobreviver e viver com alegria e viver bem. Mas a vida nossa é mortal. É mortal. Pois bem, São Paulo diz, veja, eu vou conformando-me com ele na sua morte. A morte de Cristo vai trabalhando em mim. Ô cristão, que consolo para você. Você não sofre só. Você pode dizer, já não sou eu quem sofre, é Cristo que sofre em mim. E é o Espírito Santo que vai fazendo isso, vai transformando sua dor em dor de Cristo, sua lágrima em lágrima de Cristo, sua solidão em solidão de Cristo, suas mortes em mortes de Cristo, e por isso cheias de eternidade, cheias de sentido, cheias de esperança de ressurreição. Conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Que vida, hein? Uma vida assim. Que vida. Que terapia, hein? Uma vida assim. Que cura, uma vida assim. Que sinal do reino de Deus. Que contagiante seria uma vida assim. E graças a Deus há tantos cristãos que vivem assim, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. E aí São Paulo conclui, e eu vou explicar, vou meditar isso e a gente conclui, no versículo 12, e é um consolo para a gente. Não que eu já o tenha alcançado, eu ainda não, veja, São Paulo diz isso, eu ainda não alcancei Cristo plenamente, nem eu, nem você, não que eu já o tenha alcançado plenamente,
Não. Estou caminhando. Estou lutando cada dia. Recomeço cada dia. Não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito. Preciso ainda me converter. Preciso ainda melhorar. Preciso ainda mudar de vida. Tudo bem, mas prossigo para ver se o alcanço. Faça isso. Não importa a que altura da vida você tenha chegado, pelo amor de Deus, deixe de preguiça, deixe de moleza, deixe de ser morno. Vou dizer como dizemos nós, os nordestinos, deixe de ser frouxo. Se levante e continue o caminho. Não que eu já o tenha alcançado, mas prossigo para ver se o alcanço. E prossiga mesmo, e corra mesmo, e vá mesmo, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Se você pode alcançá-lo, é porque Ele já alcançou você. Se você pode ir para Ele sem desistir, é porque Ele o atrai. Jesus não disse? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nada do que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia, quer dizer, lhe dê a vida eterna. Então, coragem, largue de preguiça, largue de moleza, levante-se. Tão bonito quando aquele cego de Jericó grita, né? Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E o pessoal diz, cala a boca, cego, corrige o cego. E o cego grita com mais força ainda. Depois é tão bonita aquela palavra que dizem para o cego, pois eu digo para você, coragem, levanta-te, Jesus te chama. E o cego dá um pulo, larga a capa e vai até Jesus. Coragem, levanta-te. Levanta-te de onde? Da preguiça. Levanta-te de onde? Da moleza. Levanta-te de onde? De um cristianismo frouxo, morno, sem entusiasmo. Levanta-te de onde? Da descrença. Levanta-te de onde? Do teu vício, do teu pecadinho de estimação. Levanta-te, Jesus te chama. Mas eu não consigo, não tenho força para alcançá-lo. Tu já foste alcançado por Ele. Não é que Ele fique esperando, dizendo, venha, venha. Ele é como o pai do filho pródigo. Ele corre ao encontro. Ele corre ao encontro. Pois bem, queridos irmãos, queridas irmãs, você que está em casa escutando, quando a gente encontra Jesus assim, o coração é plenificado. Quando a gente encontra Jesus assim, a gente pode dizer, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta. Vou lhes contar uma coisinha que eu escutei falar. Dizem que uma vez, o antigo arcebispo de Olinda, Recife, que é muito conhecido, Dom Helder, estava numa periferia do Recife. Mas numa periferiazinha daquelas bem, né? E aí o pessoal cantando, o Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Aí ele começou a rir, ele disse, que coisa, não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico, não tem ônibus, não tem segurança. E vocês cantando, o Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. E é verdade. É verdade. E quem crê e ama e experimenta o Senhor, sabe que isso é verdade. Quem ama, quem conhece o Senhor, como São Paulo falou, quem o experimenta, sabe que é verdade. Quem tem o Senhor por Senhor, quem tem o Senhor por pastor, quem faz do Senhor o seu tudo, quem
relativiza tudo por causa do Senhor, quem tudo considera esterco por causa do Senhor, nada lhe falta. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que inspirou na sua santa palavra o apóstolo Paulo, que nosso Senhor Jesus Cristo, que na força do seu Espírito me inspirou essas palavras, que nosso Senhor Jesus Cristo, na força do seu Espírito, faça com que essa palavra que seu ouvido escutou, cale profundamente no seu coração e frutifique em frutos de vida eterna. Amém.